Oi gente, tudo bem? Eu sou o Davi, falando aqui da Bienal. Estou aqui com o Igor Girão, que é um escritor cearense e bibliotecário. Seja bem-vindo ao nosso espaço e é um prazer ter você conosco. Prazer é meu. Quero compartilhar mais uma vez aqui o meu conhecimento, que é muito pequeno, mas que tem alguma coisa para acrescentar aí. Para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória e como a escrita ela entrou na sua vida. Sou bibliotecário, eu sou o primeiro mestre com deficiência múltipla do Brasil, né? Eu tenho mestrado em Ciência da Informação e ter essa diversidade de conhecimento no sentido de os construtos informacionais, como isso se comportou no meu aspecto leitor, foi muito importante para eu entender como é que essa leitura que eu fazia do mundo poderia se transmitir, poder ser traduzida na leitura das palavras. Então, eu, enquanto pessoa com deficiência, achei importante que essa miscigenação, essa heterogeneidade de conhecimento, de informações, pudesse se convergir em um livro que, para além de tudo, pudesse dar acesso às pessoas com deficiência visual, mas falasse principalmente da nossa cultura, da nossa forma de ver o mundo, da nossa linguagem, das nossas crenças. Então, assim, eu como cearense, como pessoa com deficiência, acho importantíssimo que a gente tenha essa possibilidade de mostrar a nossa cultura de forma acessível também. Perfeito. Qual o tamanho dessa importância da representatividade e da inclusão de pessoas com deficiência na literatura? A inclusão das pessoas com deficiência na literatura, né, no mundo fantástico, no mundo das bibliotecas, no mundo, enfim, é importante porque as pessoas que produzem conhecimento e que apreendem esse conhecimento, independente das suas potencialidades ou deficiências, precisam participar do debate público, seja propondo melhorias, seja perguntando como as coisas funcionam, sugestionando, mas também se divertindo, obtendo entretenimento. Então, assim, a permanência e a presença das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade, inclusive na literária, permite que essas pessoas não sejam mais invisibilizadas. Então, quando você tem uma pessoa com deficiência produzindo conteúdo, uma pessoa com deficiência consumindo esse conteúdo, torna essas pessoas muito mais participantes do cotidiano. Elas passam a ser mais visíveis, elas passam a ser mais importantes também nesse aspecto. Agora eu queria falar um pouco do seu livro, né? O livro Fantasia Além do Véu. Gostaria que você explicasse um pouco sobre o que se trata o livro. O livro, mais especificamente, ele é a origem de um herói, porque sim, mas é um herói falho, porque ele tem traços humanos. Nós, seres humanos, sabemos que nós somos, às vezes, sucumbimos à inveja, à ambição, a medos, delírios. E assim, o fato é que o personagem protagonista, ele é um ateu. Isso não é um defeito, mas ele é um ateu cheio de limitações e ele morre no prólogo. Isso não é spoiler, se ele não morrer não tem livro. Aí ele morre logo no prólogo e ele se depara com um mundo místico que existe, tanto porque as figuras mitológicas, as pessoas creem tanto nelas, que elas passam a existir no mundo real, transcender o véu, né? Daí o nome do livro, mas ele se percebe como um anjo. Então, como é que ele era ateu e agora tem que se perceber como um anjo? Como é que ele faz essa negociação? Então ele está no meio de um caldeirão de acontecimentos que vão fazer com que a lógica dele seja desconstruída e seja construída outra com novas perspectivas. E no meio disso tudo vão aparecendo missões e
e objetivos que ele tem que cumprir, formando com as novas percepções deles, novos pontos de vista. Então tudo isso vai acontecendo de maneira orgânica, divertida e cheia de reflexões, né? Perfeito. Como foi o processo de escrita desse livro e também de divulgação? O processo de escrita, a princípio, ele foi muito solitário, porque todo o processo de escrita ele é solitário, mas quando você aprende que escrever é solitário, mas divulgar e publicar ele é em conjunto, você começa a conhecer pessoas, você começa a entender que é um processo que tem que permitir a presença de outras pessoas tendo suas funções respeitadas. E assim, eu, como pessoa com deficiência, cearense, brasileiro, escritor de literatura fantástica e acadêmico, porque eu também venho da universidade, então a divulgação dela, ela estava tudo na mesa, precisava só do empurrãozinho, né? Então a gente juntou essas características para fazer com que o livro não fosse só interessante, porque ele se passa na Amazônia e aqui em Fortaleza. Então, assim, por ser aqui, por eu ter deficiência, por eu ser uma cria dos anos 90, tudo estava se convergindo para que o livro tivesse realmente um apelo muito interessante. Então, divulgar foi só questão de dar a cara a tapa e falar sobre o livro e sempre entender, né, o que as pessoas querem, do que elas precisam e fazer esse meio campo acontecer. Certo. E agora, só para finalizar, eu gostaria de saber o seu sentimento em poder ter lançado esse livro e como você acha que isso vai impactar na vida das pessoas. O sentimento de ter escrito o livro, ele só é superado pelo sentimento de pessoas que leem e vêm dizer para você que leram e fazem teorias, dão feedbacks e tudo. Isso é muito gratificante, porque ninguém escreve para cair no esquecimento, né? Eu acho que o impacto que isso vai ter tem uma relevância porque, como eu venho dizendo, né, ao longo da nossa conversa aqui, eu sou uma pessoa com deficiência, sou um escritor de fantasia e sou cearense. O fato do livro acontecer aqui, 70% dele, você tá lendo e se bater na Praça dos Leões ou na própria, no centro de Fortaleza, na beira-mar, não sei, passa por vários cantos. Então, assim, esse impacto de você ter a pertença, de você entender que escrita não é um mundo distante, ele pode acontecer. Você pode escrever, ou tem cearense que escreve, tem deficiente que escreve. Então, quando você vê que não é uma coisa distante, eu imagino que mais pessoas vão querer escrever, mais pessoas vão querer ler, e o mundo da literatura vai girando. Quanto mais pessoas escrevendo, quanto mais pessoas lendo, quanto mais pessoas entendendo que o livro ele é um fenômeno que faz parte do nosso cotidiano, da nossa educação, o impacto que se torna no crescimento das pessoas enquanto consumidores e produtores de conhecimento é fantástico. Eu só agradeço assim, por essa oportunidade, por eu ter essa iluminação, entre aspas, aqui, de ter a iluminação, a presença de espírito, né? De entender essa importância e de me fazer ferramenta para que ela aconteça. Muito obrigado, Igor, por ter cedido esse tempo para a nossa entrevista e também por ter aceitado vir aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço. E é isso, deixa você ver cada vez mais aí. Espero que dê tudo certo para nós na Bienal e no mundo e na vida, né? Sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima.